O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 23. Oferecimento de doações, ritos, conveniência do Brahmana em funerais. Yudhishthira disse: Eu desejo, ó avô, que tu me digas quais são as ordenanças que foram prescritas com relação às ações concernentes às divindades e aos ancestrais, falecidos, em ocasiões de sradas. Bhishma disse: Tendo-se purificado, por meio de banhos e outras ações purificatórias, e então passando pelos ritos auspiciosos bem conhecidos, uma pessoa deve realizar cuidadosamente todas as ações relativas às divindades de manhã, e todas as ações relativas aos pitris à tarde. O que é doado para homens deve ser dado no meio-dia com afeição e respeito. Aquela doação que é feita inoportunamente é apropriada pelos rakshasas. Uma pessoa faz doações para as divindades, os pitris, e para seres humanos. Há uma hora para cada tipo de doação. Se feita fora de hora, a doação, em vez de produzir algum mérito, se torna completamente inútil, se não pecaminosa. Doações inoportunas são apropriadas pelos rakshasas. Até o alimento que é ingerido fora de hora não fortalece o corpo, mas vai nutrir os rakshasas e outros seres maus. Doações de artigos que foram saltados por cima por alguém, ou que foram lambidos ou chupados, que não são dados pacificamente, que foram vistos por mulheres que estão impuras por seu período ter vindo, não produzem algum mérito. Tais doações são consideradas como a porção pertencente aos rakshasas. Doações de artigos que foram anunciados perante muitas pessoas ou dos quais uma parte foi comida por um Sudra, ou que foram vistos ou lambidos por um cachorro, formam as porções dos rakshasas. Alimento que está misturado com cabelo ou na qual há vermes, ou que foi sujado com cuspe ou saliva, ou que foi olhado por um cachorro ou dentro do qual caíram lágrimas ou que foi pisado, deve ser conhecido como aquele que forma a porção dos rakshasas. Alimento que foi comido por uma pessoa incompetente para proferir a sílaba Om, um Sudra, ou que foi comido por uma pessoa portando armas, ó Bharata, ou que foi comido por uma pessoa má, deve ser conhecido como aquele que constitui a porção dos rakshasas. Isto é, qualquer alimento, uma porção do qual foi comido por alguma dessas pessoas, é indigno de ser doado. Se doado, ele é apropriado pelos rakshasas. O alimento que é comido por uma pessoa do qual uma porção já foi comida por outra, ou que é comido sem uma parte dele ter sido oferecida para as divindades e convidados e filhos, é apropriado pelos rakshasas. Tal comida maculada, se oferecida às divindades e pitris, nunca é aceita por eles mas é pega pelos rakshasas. O alimento oferecido pelas três classes regeneradas, em sradas nos quais mantras não são proferidos ou são proferidos incorretamente, e nos quais as ordenanças prescritas nas escrituras não são cumpridas, se distribuído para convidados e outras pessoas, é apropriado pelos rakshasas. O alimento que é distribuído para os convidados sem ter sido oferecido previamente para as divindades ou os pitris com a ajuda de libações sobre o fogo sagrado, o qual foi maculado por uma porção dele ter sido comida por uma pessoa que é pecaminosa ou de comportamento irreligioso, deve ser conhecido como constituindo a porção dos rakshasas. Eu te disse quais são as porções dos rakshasas. Ouça-me agora enquanto eu declaro as regras para averiguar quem é o Brahmana que não é merecedor de doações. Todos os Brahmanas que foram banidos, por causa da comissão de pecados hediondos, como também Brahmanas que são idiotas e loucos, não merecem ser convidados para as radas nos quais oferendas são feitas para as divindades ou para os pitris. Aquele Brahmana que sofre de leucoderma, ou aquele que é desprovido de virilidade, ou aquele que pegou lepra, ou aquele que contraiu tísica, ou aquele que está trabalhando sob epilepsia, com ilusões do sensório, ou aquele que é cego, não deve, ó rei, ser convidado. A pasmara é um tipo peculiar de epilepsia no qual a vítima sempre pensa que está sendo perseguida por algum monstro que está diante de seus olhos. Quando a epilepsia está acompanhada por alguma ilusão do sensório, ela vem a ser chamada pelos médicos hindus como a pasmara.
Aqueles brahmanas que praticam a vocação de médicos, aqueles que recebem pagamento regular para cultuar as imagens de divindades estabelecidas pelos ricos, ou que vivem do serviço das divindades, aqueles que são cumpridores de votos por orgulho ou outros motivos falsos, e aqueles que vendem soma, não merecem ser convidados. Aqueles brahmanas que são, por profissão, vocalistas, ou dançarinos ou jogadores ou músicos instrumentais, ou narradores de livros sagrados, ou guerreiros e atletas, ó rei, não merecem ser convidados. Aqueles brahmanas que despejam libações no fogo sagrado para sudras, ou que são preceptores de sudras, ou que são empregados de patrões sudras, não merecem ser convidados. Aquele brahmana que é pago por seus serviços como preceptor, ou que atende como pupilo nas conferências de algum preceptor por causa de alguma compensação que é dada a ele, não merece ser convidado, pois ambos são considerados como vendedores de conhecimento védico. Aquele brahmana que foi uma vez induzido a aceitar a doação de alimento em Shraddha no início, como também aquele que se casou como uma mulher Sudra, mesmo se possuidor de todos os tipos de conhecimento, não merece ser convidado. Um agrani ou agradani é aquele brahmana para quem o alimento e outras oferendas para o preta no primeiro Shraddha são doados. Tal pessoa é considerada como decaída. Aqueles brahmanas que são desprovidos de seu fogo doméstico, e aqueles que cuidam de cadáveres, aqueles que são ladrões, e aqueles que de alguma outra maneira decaíram, ó rei, não merecem ser convidados. Quando cadáveres são levados para crematórios, certos ritos têm que ser realizados sobre eles antes de eles poderem ser destruídos. Aqueles brahmanas que ajudam no desempenho daqueles ritos são considerados como decaídos. Aqueles brahmanas cujos antecedentes são não conhecidos ou são vis, e aqueles que são putrika-putras, ó rei, não merecem ser convidados em ocasiões de Shraddhas. Às vezes o pai de uma filha concede para um noivo, sob o contrato que o filho nascido daquela filha, por seu marido deve ser o filho do pai da filha. Tal filho, que é dissociado da linhagem de seu próprio pai, é chamado de putrika-putra. Aquele brahmana que dá empréstimos de dinheiro, ou aquele que subsiste dos juros dos empréstimos dados por ele, ou aquele que vive por vender criaturas vivas, não merece, ó rei, ser convidado. Homens que são dominados por suas esposas, ou aqueles que vivem por se tornarem os amantes de mulheres incastas, ou aqueles que se abstêm de suas preces matutinas e noturnas não merecem, ó rei, ser convidados para as Shraddhas. Ouça-me agora enquanto eu menciono quem é o brahmana que tem sido ordenado para ações feitas em honra das divindades e dos pitris. De fato, eu te direi quais são aqueles méritos por consequência dos quais uma pessoa pode se tornar um doador ou um recebedor de doações em Shraddhas, apesar das falhas mencionadas acima. Isto é, aqueles méritos pelos quais as falhas são neutralizadas e a pessoa maculada pode vir a ser considerada como merecedora. Aqueles brahmanas que são cumpridores dos ritos e cerimônias prescritos nas escrituras, ou aqueles que possuem mérito, ou aqueles que estão familiarizados com Gayatri, ou aqueles que são cumpridores dos deveres comuns de brahmanas, mesmo que aconteça de eles se dirigirem para a agricultura como meio de vida, são aptos, ó rei, para serem convidados para as Shraddhas. Se acontece de um brahmana ser bem-nascido, ele merece ser convidado para as Shraddhas apesar da sua profissão de armas para lutar a batalha de outros. Como Drona, Asvatthama, Kripa, Rama e outros. Aquele brahmana, no entanto, ó filho, que acontece de se dirigir ao comércio como meio de vida deve ser rejeitado, mesmo se possuidor de mérito. O brahmana que despeja libações todos os dias sobre o fogo sagrado, ou que reside em uma habitação fixa, que não é um ladrão e que cumpre os deveres de hospitalidade para convidados que chegam em sua casa, merece, ó rei, ser convidado para as Shraddhas. O brahmana, ó chefe da linhagem de Bharata, que recita o Savitri de manhã, meio-dia e à noite, ou que subsiste da caridade, que é observador dos ritos e cerimônias prescritas nas escrituras para pessoas de sua classe, merece, ó rei, ser convidado para as Shraddhas.
Aquele Brahmana, que tendo obtido riqueza de manhã se torna pobre à tarde, por gastá-la toda em doações, ou que pobre de manhã se torna rico à noite, isto é, que embora pobre a princípio consegue ganhar riqueza depois e mantém aquela riqueza para gastá-la em bons propósitos, ou que é desprovido de malícia, ou está manchado pela menor imperfeição, merece, ó rei, ser convidado para as radas. Aquele Brahmana que é desprovido de orgulho ou pecado, que não é dado à discussão rude, ou que subsiste de esmolas obtidas em suas rondas de mendicância de casa em casa merece, ó rei, ser convidado para sacrifícios. Alguém que não é cumpridor de votos, ou que está habituado à mentira, em palavras e conduta, que é um ladrão, ou que subsiste pela venda de criaturas vivas ou por comércio em geral, se torna digno de ser convidado para as radas, ó rei, se acontece de ele oferecer tudo para as divindades primeiro e posteriormente beber soma. Aquele homem que tendo adquirido riqueza por meios sujos ou cruéis posteriormente a gasta em adorar as divindades e cumprir os deveres de hospitalidade, se torna merecedor, ó rei, de ser convidado para as radas. A riqueza que alguém adquiriu pela venda de conhecimento védico, ou que foi ganha por uma mulher, ou que foi ganha por baixeza, tal como dar falsa evidência em um tribunal de justiça, nunca deve ser dada para brahmanas ou usada para fazer oferendas para os pitris. Aquele Brahmana, ó o chefe da família de Bharata, que após a conclusão de um srada que é realizado com sua ajuda, se recusa a proferir as palavras astusvada, incorre no pecado de jurar falsamente em um processo judicial por terra. O sentido é que o Brahmana que ajuda o realizador do srada por recitar os mantras deve, após o término, dizer para o realizador que o srada foi bem realizado. O tempo para realizar um srada, ó Yudhishthira, é aquele quando alguém consegue um bom Brahmana e colhe o dia sagrado da lua nova, e a carne de animais selvagens tais como veado e outros. Após a conclusão de um srada realizado por um Brahmana a palavra svada deve ser proferida. Se realizado por um kshatriya as palavras que devem ser proferidas são que os pitris estejam satisfeitos. Após a conclusão de um srada realizado por um Vaisya, ó Bharata, as palavras que devem ser proferidas são que tudo se torne inesgotável. Similarmente, após a conclusão de um srada realizado por um Sudra, a palavra que deve ser proferida é svasti. Com relação a um Brahmana, a declaração com respeito a Punyam deve ser acompanhada da declaração da sílaba Om. Após a conclusão de um srada ou outros ritos, o Brahmana que oficia neles se dirige a certos outros Brahmanas que são convidados na ocasião e diz, diga Punyam. O Brahmana endereçado diz, Om, que seja Punyam. Por Punyam se quer dizer dia sagrado. No caso de um kshatriya, tal declaração deve ser sem a declaração da sílaba Om. Nos ritos realizados por um Vaisya, as palavras que devem ser proferidas, em vez de serem a sílaba Om, são que as divindades estejam satisfeitas. Ouça-me falar agora dos ritos que devem ser realizados, um depois do outro, em conformidade com as ordenanças, em relação a todas as classes. Todos os ritos que levam o nome de Jatakarma, ó Bharata, são indispensáveis no caso de todas as três classes, que são regeneradas. Todos aqueles ritos, ó Yudhishthira, no caso de Brahmanas e Kshatriyas, como também naquele de Vaisyas, são para serem realizados com a ajuda de mantras. O cinto de um Brahmana deve ser feito de grama munja. Para alguém pertencente à classe real deve ser uma corda de arco. O cinto do Vaisya deve ser feito da grama Valvaji. Isto mesmo é o que foi declarado nas escrituras. Ouça-me agora enquanto eu te explico o que constitui os méritos e as falhas de doadores e recebedores de doações. Um Brahmana se torna culpado de um abandono do dever por proferir uma mentira. Tal ato de sua parte é pecaminoso. Um kshatriya incorre 4 vezes e um Vaisya 8 vezes no pecado que um Brahmana incorre por proferir uma mentira. Um Brahmana não deve comer em outro lugar, tendo sido anteriormente convidado por um Brahmana. Por comer na casa da pessoa cujo convite foi posterior a respeito de tempo, ele se torna inferior e até incorre no pecado que se atribui à morte de um animal em ocasiões a não ser aquelas de sacrifícios.
O fato é, matar animais em um sacrifício não leva ao pecado, mas se mortos em vão, ou seja, somente para propósitos de alimentação, tal ato de matar leva ao pecado. Assim também, se ele come em outro lugar depois de ter sido convidado por uma pessoa da classe real ou um vaízia, ele decai de sua posição e incorre na metade do pecado que se atribui ao ato de matar de um animal em ocasiões que não são aquelas de sacrifícios. Aquele Brahmana, ó rei, que come em ocasiões de ritos tais como os que são realizados em honra das divindades ou pitris por Brahmanas e Kshatriyas e Vaisyas, sem ter realizado suas abluções, incorre no pecado de proferir uma mentira por causa de uma vaca. Aquele Brahmana, ó rei, que come em ocasiões de ritos similares realizados por pessoas pertencentes às 3 classes superiores, em uma hora em que ele está impuro em consequência de um nascimento ou uma morte entre seus cognatos, por tentação, sabendo bem que ele está impuro, incorre no mesmo pecado. É dito que uma pessoa se torna impura quando um nascimento ou uma morte ocorre entre seus parentes de grau próximo. O período de impureza varia de 1 dia a 10 dias no caso de Brahmanas. Outros períodos são prescritos para as outras classes. Durante o período de impureza alguém não pode realizar seus atos diários de culto, etc. Aquele que vive da riqueza obtida sob falsos pretextos, como aquele de viagens para lugares sagrados, ou que pede riqueza do doador, fingindo que irá gastá-la em ações religiosas, incorre, ó monarca, no pecado de proferir uma falsidade. Nesse país, até hoje, há muitas pessoas que andam de lá para cá mendigando, afirmando que elas desejam ir para Banaras ou outros lugares do tipo. Às vezes esmolas são procuradas pelo pretexto de possibilitar o buscador a investir seu filho com o fio sagrado ou realizar os Sraddha de seu pai, etc. O Rishi declara que tais práticas são pecaminosas. Aquela pessoa, pertencente a alguma das 3 classes superiores, ó Yudhishthira, que em Sraddhas em outras ocasiões distribui alimento com a ajuda de mantras para Brahmanas que não estudam os Vedas e que não são cumpridores de votos, ou que não têm purificado sua conduta, certamente incorre em pecado. Yudhishthira disse: eu desejo, ó avô, saber por dar para quem as coisas oferecidas às divindades e aos pitris uma pessoa pode ganhar as maiores recompensas. Bhishma disse: ó Yudhishthira, alimente aqueles brahmanas cujas esposas esperam reverentemente pelos restos dos pratos de seus maridos como os lavradores do solo esperando em reverência por chuvas oportunas. Uma pessoa ganha grande mérito por fazer doações para aqueles brahmanas que sempre mantêm uma conduta pura, ó rei, que são emaciados pela abstenção de todos os luxos e até de refeições completas, que são dedicados ao cumprimento de votos tais como os que levam à emaciação do corpo, e que se aproximam dos doadores com o desejo de obter doações. Por fazer doações para brahmanas que respeitam a conduta à luz de alimentação, que respeitam a conduta à luz de esposas e filhos, que respeitam a conduta à luz de força, que respeitam a conduta à luz de seu refúgio para cruzar este mundo e obter bem-aventurança no próximo, e que pedem riqueza somente quando a riqueza é absolutamente necessária, uma pessoa ganha grande mérito. Por fazer doações para aquelas pessoas, ó Yudhishthira, que, tendo perdido tudo por causa de ladrões ou opressores, se aproximam do doador, alguém adquire grande mérito. Por fazer doações para brahmanas tais como os que pedem comida das mãos até de uma pessoa pobre de sua classe que somente obteve alguma coisa de outros, alguém ganha grande mérito. Por fazer doações para brahmanas que perderam tudo em tempos de infortúnio geral e que foram privados de suas esposas em tais ocasiões, e que vão aos doadores com pedidos de esmolas, uma pessoa ganha grande mérito. Por fazer doações para brahmanas que são cumpridores de votos, e que se colocam voluntariamente sob regras e regulamentos dolorosos, que são respeitosos em sua conduta à declaração formulada nos Vedas, e que vão pedir riqueza para gastá-la nos ritos necessários para completar seus votos e outras observâncias, uma pessoa ganha grande mérito. Por fazer doações para brahmanas que vivem a uma grande distância das práticas que são observadas pelos pecaminosos e pelos maus, que são desprovidos de força por falta de um sustento adequado, e que são muito pobres em posses mundanas, uma pessoa ganha grande mérito.
por fazer doações para brahmanas que tiveram todas as suas posses roubadas por homens poderosos, mas que são totalmente inocentes, e que desejam encher seus estômagos de alguma maneira, isto é, sem quaisquer escrúpulos a respeito da qualidade da comida que eles ingerem, uma pessoa ganha grande mérito. Por fazer doações para brahmanas tais como os que mendigam em nome de outros que são cumpridores de penitências e devotados a elas, e como os que ficam satisfeitos mesmo com pequenos presentes, uma pessoa ganha grande mérito. Tu agora, ó touro da raça Bharata, ouviste quais são as declarações das escrituras a respeito da aquisição de grande mérito por fazer doações. Ouça-me agora enquanto eu explico quais são as ações que levam ao inferno ou ao céu. Aqueles, ó Yudhishthira, que falam mentiras em ocasiões que não são aquelas nas quais uma mentira é necessária para servir ao propósito do preceptor ou para dar a garantia de segurança para uma pessoa que teme por sua vida, caem no inferno. Aqueles que raptam esposas de outros homens, ou que têm união sexual com elas, ou que ajudam em tais atos de delinquência, caem no inferno. Aqueles que roubam a riqueza de outros ou destroem a riqueza e posses de outras pessoas, ou divulgam os defeitos de outras pessoas, caem no inferno. Aqueles que destroem os receptáculos de água como os que são usados pelo gado para matar a sede, que prejudicam construções que são usadas para propósitos de reuniões públicas, que derrubam pontes e passadiços, e que derrubam casas usadas para propósitos de habitação, têm que ir para o inferno. Aqueles que seduzem e enganam mulheres desamparadas, ou moças, ou damas idosas, ou mulheres que estão assustadas, têm que ir para o inferno. Aqueles que destroem os meios-vida de outras pessoas, aqueles que arruinam as habitações de outras pessoas, aqueles que roubam os cônjuges de outras pessoas, aqueles que semeiam desavenças entre amigos, e aqueles que destroem as esperanças de outras pessoas, caem no inferno. Aqueles que divulgam os erros de outros, aqueles que derrubam pontes ou passadiços, aqueles que vivem por seguir invocações prescritas para outras pessoas, e aqueles que são ingratos com amigos por serviços recebidos, têm que ir para o inferno. Aqueles que não têm fé nos Vedas e não demonstram reverência por eles, aqueles que quebram as promessas feitas por eles mesmos ou obrigam outros a quebrá-las, e aqueles que decaem de sua posição pelo pecado, caem no inferno. Aqueles que se dirigem à conduta imprópria, aqueles que cobram taxas de juros exorbitantes, e aqueles que fazem grandes lucros indevidamente em vendas, têm que ir para o inferno. Aqueles que são dados ao jogo, aqueles que fazem atos pecaminosos sem qualquer escrúpulo, e aqueles que são dados à matança de criaturas vivas, têm que ir para o inferno. Aqueles que causam a demissão por patrões de empregados que estão esperando por recompensas ou estão expectantes de necessidade definida, ou que estão no gozo de salários ou ordenados, ou que estão esperando por retribuições em relação a serviços valiosos já prestados, têm que ir para o inferno. Aqueles que comem sem oferecerem porções para sua esposa ou seus fogos sagrados ou seus empregados ou seus convidados, e aqueles que se abstêm de realizar os ritos prescritos nas escrituras para honrar os pitris e as divindades, têm que ir para o inferno. Aqueles que vendem os Vedas, que cobram taxas para ensiná-los, aqueles que criticam os Vedas, e aqueles que reduzem os Vedas à escrita, têm todos que ir para o inferno. Com relação aos Vedas, a injunção das escrituras é para decorá-los e comunicá-los de boca a boca. Por essa razão convertê-los à escrita era considerado como uma transgressão. Aqueles que estão fora do âmbito dos 4 modos de vida bem conhecidos, aqueles que se dirigem às práticas proibidas pelos rutis e as escrituras, e aqueles que vivem por se dirigirem a ações que são perversas ou pecaminosas ou que não pertencem à sua classe de nascimento, têm que cair no inferno. Aqueles que vivem por vender cabelo, aqueles que subsistem por vender venenos, e aqueles que vivem por vender leite, têm que cair no inferno. Aqueles que põem obstáculos no caminho de brahmanas e vacas e donzelas, ó Yudhishthira, têm que ir para o inferno. Aqueles que vendem armas, aqueles que fabricam armas, aqueles que fazem flechas, e aqueles que fazem arcos, têm que ir para o inferno.
Aqueles que obstruem caminhos e estradas com pedras e espinhos e buracos têm que ir para o inferno. Aqueles que abandonam e rejeitam preceptores e empregados e seguidores leais sem nenhuma transgressão, ó o chefe da linhagem de Bharata, tem que ir para o inferno. Aqueles que colocam bois para trabalhar antes de os animais alcançarem idade suficiente, aqueles que furam os narizes de bois e outros animais para controlá-los melhor enquanto empenhados no trabalho, e aqueles que mantêm animais sempre amarrados, têm que ir para o inferno. Aqueles reis que não protegem seus súditos embora tirem deles forçosamente uma sexta parte da produção de seus campos, e aqueles que, embora capazes e possuidores de recursos, se abstêm de fazer donativos, têm que ir para o inferno. Aqueles que abandonam e rejeitam pessoas que são dotadas de bondade e autodomínio e sabedoria, ou aquelas com quem eles têm se associado por muitos anos, quando estas não são mais úteis para eles, têm que ir para o inferno. Aqueles homens que comem sem dar porções do alimento para crianças e homens idosos e empregados, têm que ir para o inferno. Todos estes homens enumerados acima têm que ir para o inferno. Escute agora a mim, ó touro da raça Bharata, enquanto eu te digo quem são aqueles homens que ascendem para o céu. O homem que peca contra um Brahmana por impedir a realização de todas as ações nas quais as divindades são adoradas, vem a ser afligido com a perda de todos os seus filhos e animais. Aqueles que não pecam contra Brahmanas por obstruírem suas ações religiosas ascendem para o céu. Aqueles homens, ó Yudhishthira, que seguem os deveres como declarados para eles nas escrituras e praticam as virtudes de caridade e autodomínio e veracidade, ascendem ao céu. Aqueles homens que tendo adquirido conhecimento por prestarem serviços obedientes para seus preceptores e praticarem penitências austeras, ficam relutantes em aceitar doações, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens através dos quais outras pessoas são aliviadas e salvas do temor e do pecado, e dos obstáculos que se encontram no caminho do que eles desejam realizar e da pobreza e das aflições de doença, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que são dotados de uma disposição clemente, que possuem paciência, que são rápidos em realizar todos os atos justos, e que são de conduta auspiciosa, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que se abstêm de mel e carne, que se abstêm de união sexual com as esposas de outros homens, e que se abstêm de vinhos e licores alcoólicos, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que ajudam no estabelecimento de retiros para setas, que se tornam fundadores de famílias, ó Bharata, que tornam acessíveis novos territórios para propósitos de habitação, e que projetam cidades e municípios conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que doam roupas e ornamentos, como também comida e bebida, e que ajudam no casamento de outros, conseguem ascender ao céu. Nesse país até hoje, o ato de casar um homem desamparado com uma boa moça por pagar todas as despesas do casamento é considerado como um ato de virtude. Naturalmente, o homem que é assim casado também recebe propriedade suficiente para capacitá-lo a manter a si mesmo e sua esposa. Aqueles homens que se abstiveram de todos os tipos de ofensa ou mal para todas as criaturas, que são capazes de suportar tudo, e que fizeram de si mesmos o refúgio de todas as criaturas, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que servem com humildade seus pais e mães, que subjugaram seus sentidos, e que são afetuosos com seus irmãos, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que subjugam seus sentidos apesar do fato de serem ricos em bens mundanos e fortes em poder e no gozo de juventude, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que são bondosos mesmo com aqueles que os ofendem, que são de disposição branda, que têm uma afeição por todos aqueles que são de comportamento brando, e que contribuem para a felicidade de outros por lhes prestarem todos os tipos de serviço em humildade, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que protegem milhares de pessoas, que fazem doações para milhares de pessoas, e que salvam milhares de pessoas do perigo, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que fazem doações de ouro e de gado, ó chefe da linhagem de Bharata, como também aquelas de transportes e animais, conseguem ascender ao céu.
Aqueles homens que fazem doações de artigos que são necessários em casamentos, como também aquelas de servos homens e mulheres, e tecidos e mantos, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que fazem casas de lazer e jardins e poços públicos, casas de repouso e construções para reuniões públicas e tanques para permitir ao gado e aos homens aplacarem sua sede, e campos para cultivo, ó Bharata, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que fazem doações de casas e campos e aldeias povoadas para pessoas que os pedem, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que tendo eles mesmos produzido bebidas suculentas de gosto doce e sementes e arrozal ou arroz, fazem doações deles para outros, conseguem ascender ao céu. Aqueles homens que sendo nascidos em famílias superiores ou inferiores geram centenas de filhos e vivem longas vidas praticando compaixão e mantendo a cólera sob total submissão, conseguem ascender ao céu. Eu assim te expliquei, ó Bharata, quais são os ritos em honra das divindades e dos pitris que são realizados pelas pessoas por causa do outro mundo, quais são as ordenanças em relação às doações, e quais são as opiniões dos rishis dos tempos antigos a respeito dos artigos de doação e da maneira de doá-los. Capítulo 24. Vyasa para Bhishma sobre ações equivalentes ao brahmanicídio. Yudhishthira disse: ó filho nobre da linhagem de Bharata, cabe a ti responder esta minha pergunta verdadeiramente e em detalhes. Quais são aquelas circunstâncias sob as quais uma pessoa pode se tornar culpada de brahmanicídio sem realmente matar um brahmana? Bhishma disse: antigamente, ó monarca, eu um dia pedi para Vyasa me explicar este mesmo assunto. Eu agora narrarei para ti o que Vyasa disse naquela ocasião. Escute com total atenção. Indo até a presença de Vyasa, eu me dirigi a ele, dizendo: tu, ó grande asceta, és o quarto na linhagem de Vasista. Explique-me isto. Quais são aquelas circunstâncias sob as quais alguém se torna culpado de brahmanicídio sem verdadeiramente matar um brahmana? Assim endereçado por mim, o filho de Parasara, ó rei, bem hábil na ciência de moralidade, me deu a seguinte resposta, ao mesmo tempo excelente e repleta de certeza. Tu deves identificar como culpado de brahmanicídio aquele homem que, tendo por sua própria vontade convidado um brahmana de conduta justa para sua casa para dar esmolas a ele, posteriormente se recusa a dar alguma coisa para ele sob o pretexto de não haver nada em casa. Tu deves, ó Bharata, reconhecer como culpado de brahmanicídio aquele homem que destrói os meios de vida de um brahmana versado nos Vedas em todos seus ramos, e que é livre de apegos a criaturas e bens mundanos. Tu deves, ó rei, reconhecer como culpado de brahmanicídio o homem que causa obstruções no caminho de vacas com sede quando empenhadas em saciar aquela sede. Tu deves aceitar como culpado de brahmanicídio o homem que, sem estudar os rutis que tem fluído de preceptor para pupilo por eras e eras, critica os rutis ou aquelas escrituras que têm sido compostas pelos rishis. Tu deves identificar como culpado de brahmanicídio o homem que não concede para um noivo adequado sua filha possuidora de beleza e outros talentos excelentes. Tu deves identificar como culpada de brahmanicídio aquela pessoa insensata e pecaminosa que inflige angústia sobre brahmanas de tal maneira que afligem o próprio âmago dos seus corações. Tu deves reconhecer como culpado de brahmanicídio o homem que priva os cegos, os coxos e idiotas de tudo o que eles têm. Tu deves reconhecer como culpado de brahmanicídio o homem que põe fogo em retiros de ascetas ou em florestas ou em uma aldeia ou uma cidade.